Graça e paz, igreja, irmãos, família, todos que têm nos acompanhado nessa caminhada. Nós já estamos há alguns anos, com a mesma fé, com o mesmo entendimento, com o mesmo propósito de crermos no Senhor Jesus, o autor e consumador da fé. Paz do Senhor, Júlio César, discípulo querido, estamos juntos, já estaremos todos juntos. Esse espaço aqui que a gente, Lani, Paz, esse espaço que nós recebemos aqui pela internet foi um presente de Deus também, porque muita gente que a gente já teve convívio, que a gente já teve junto muito tempo, nunca mais tinham ouvido a palavra, cultuado conosco, e esse meio trouxe uma grande oportunidade para nós. Patrick Costa, Sandro Miranda, amo vocês. É muito bom ter pessoas assim como vocês, que tem essa fé, que tem essa dedicação, que confiam na palavra do Senhor. Rafael Paz, grande irmão, estamos junto buscando ao Senhor, amém? Hoje o Senhor vai trazer uma palavra para o nosso coração. É muito maravilhoso você ter o Senhor, para nos orientar, nada mais o Criador, para conhecer sobre a criatura. E no manual, que é a Bíblia Sagrada, ali nós encontramos ali, uma sabedoria que não pode ser medida, de tão grande que é. Paz, glória a Deus, paz do Senhor. Então nós encontramos na Bíblia Sagrada uma sabedoria sem igual, se toda a inteligência do homem fosse unida, eu vou pegar a inteligência do meu irmão, a do outro irmão, a do outro, e unisse todas as inteligências humanas de todas as pessoas do mundo, elas não conseguiriam igualar a sabedoria que tem na Bíblia Sagrada. Como isso é tremendo, é sobrenatural. Na Bíblia Sagrada nós encontramos uma sabedoria que a inteligência não é capaz de medir. Algo que nos revela onde um filho morre por alguém e doa seu amor por completo, e alcança pessoas que, não tinham interesse nenhum em viver como vivem hoje. Por que eu falo isso? Uma dessas pessoas sou eu. Eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo, com a paz, com a alegria, com amor. Esses dias acompanhando as lives, vendo discípulos, familiares. Ontem a minha sobrinha, que é uma filha para mim, ministrou, foi alcançada e está alcançando, discípula jovens, encontrou, uma razão verdadeira, uma razão sólida de se viver a vida. Não há uma maneira mais sadia do que viver a vida caminhando com a sabedoria divina. Ainda falta muito para a gente aprender, mas interessante do processo é que nós estamos nesse caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Primeiro ele se torna um caminho para nós, depois aquilo se torna uma verdade, e depois uma vida inteira
em sua presença. Amém? Então o tema de hoje é um tema muito profundo, precisa, sabe, ser recebido em seu coração. É um estudo, é uma palavra profética, é uma palavra que pode mudar alguma coisa, que pode fazer algo, isso tudo dentro de nós, porque primeiro acontece dentro de nós e depois se materializa, porque é gerada uma fé naquilo que ouvimos. E o tema dessa ministração é: não tropece na fé. Isso é muito sobrenatural, esse tema. Não tropece na fé. Vamos orar juntos? Aí onde você está, na sua casa, agradecendo, sabe, que Deus tem te livrado de todo o mal, tem te guardado, sabe, né? Muitas coisas têm acontecido, mas o Senhor tem abençoado a tua vida. Se você está aí desse lado e eu estou aqui, nós estamos sendo guardados. Então vamos orar para que o Senhor ministre o nosso coração, para que, sabe, a revelação de Cristo se faça presente, que a presença do Espírito Santo fale, porque, sabe, não adianta o homem ler, o homem falar, se o Espírito Santo não revelar. A Bíblia nos dá uma garantia de que quem convence o homem, né, das suas falhas, né, de fazer o que é certo, e também do último dia ao qual o Senhor virá, né, é o Espírito Santo. Nenhum outro homem tem a capacidade de convencer, mas se o Espírito Santo estiver na casa, se o Espírito Santo estiver na nossa vida, sabe, algo vai tocar você aí, algo vai mover você aí onde você está, e você vai ser tocado de uma forma sobrenatural. O Senhor entra na sua casa como um sopro, sabe, derrama sobre a sua vida essa graça. Então o tema é: não tropece na fé. Tudo que Deus fala em sua palavra, Ele nos dá com muito amor. É como alguém que te ama e te aconselha. Nunca receba a Bíblia como, sabe, assim, palavras duras, palavras que te exortam, palavras que te machucam. Mas receba a Bíblia como um pai que te ama, que escreveu uma carta de amor e de conselho. Tudo que tem ali é para que a gente tenha um discernimento e aprenda a colocar em nossa vida. Aprenda a usar aquilo que Jesus tem ensinado, para que o crescimento venha dentro e não fora. Claro que quem cresce dentro, cresce fora. Mas o propósito maior é nós sermos tocados internamente. Quando somos tocados internamente, algo acontece, uma fé, sabe, passa a existir, ela vem para fora e começa, sabe, trazer um novo entendimento para a nossa mente. Então oremos juntos. Pai, em nome de Jesus, todos os teus filhos aqui acompanhando, estamos aqui em oração, estamos falando da tua palavra. Esse tempo é um tempo sagrado. Como a igreja, Pai, se encontra fechada nesses dias, nós estamos aqui cultuando, nos congregando, Pai, usando o meio de telecomunicação, para que a tua palavra, Pai, que não está presa, ela possa ser ministrada, ela possa ser pregada e também possa ser ouvida. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, ministra-nos, toca na vida de cada um da sua maneira, não da nossa, porque nós não sabemos fazer como o Senhor sabe. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém aí onde você está? Amém. Amém. Romanos capítulo 9. Glória a Deus. Vamos ler aqui a primeira parte. Romanos capítulo 9. Amém, Jesus. Glória a Deus. Fique sempre atento, porque quando a palavra do Senhor é ministrada, o Senhor pode tocar a sua vida, tocar o seu interior, sabe, trazer um quebrantamento, trazer um abraço, algo que te falta, sabe, algo que te machuca pode sair, sabe. Então fique com os ouvidos bem abertos,
porque essa palavra foi inspirada, sabe, pelo próprio Deus, através do Espírito Santo, para que ela chegasse até as nossas vidas. Então, esse momento de honra, nós vamos ler juntos Romanos capítulo 9, que está escrito assim: Paulo lamenta sobre Israel. Em Cristo eu digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, é a glória, é as alianças, é a lei, é o culto e a promessa, dos quais são os pais e dos pais dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. E amém. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra de ensinamento, ela revela muito no nosso coração acerca de quando nós estamos buscando nos aproximar de Jesus em sua totalidade. Ou seja, é um pouco mais profundo do que ir à igreja. E a igreja é o primeiro passo do cristão. Ele entende que ele estando na igreja, ele receberá ensinamentos que são ensinamentos da palavra de Deus, das coisas do Senhor, das coisas do seu reino. E quando nós chegamos na igreja, essa parte é uma parte não só de conhecimento, mas é uma parte de revelação da palavra para o nosso coração. O apóstolo Paulo aqui sentia dor, ele chorava, porque quando ele olhava para os seus irmãos, para a sua família, que eram judeus, que tinham uma promessa de Deus, que foram chamados por Deus, que foram escolhidos ali por Deus para receberem tudo que o Senhor tinha para entregar, pelo fato de não crerem da maneira correta, de não terem uma fé correta, ao qual a fé correta é crer no Senhor Jesus. E essa outra fé é uma fé de obra, é uma fé que eu garanto, que eu sei fazer, que eu dou conta de fazer, que eu resolvo. E a gente, na nossa caminhada, se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba se tornando Israel. O que é Israel? É a parte humana da fé, é a parte da inteligência do homem, ao qual nós vamos tendo um crescimento, e a gente entra num crescimento tão bom que a nossa vida melhora, o nosso casamento é abençoado, a nossa vida financeira é abençoada, sabe? A nossa família vai sendo alcançada, a gente vai aprendendo a viver de forma bem mais amorosa as coisas, a gente vai amando as pessoas e, sabe, estar com Deus realmente traz uma grande melhora de vida. Mas a preocupação de Paulo aqui com Israel era que quando a gente melhora de vida, se a gente não tiver um cuidado, um discernimento, a gente vai acabar pensando que tudo isso aconteceu pelos nossos procedimentos, pela nossa forma de caminhar, pela nossa inteligência. E isso acaba atrapalhando um pouquinho a revelação. A revelação qual é? É que eu deixo de ser uma pessoa misericordiosa, porque eu entendo assim, se eu alcancei, por que essa pessoa não alcança? Se eu consegui, por que essa pessoa não consegue? Sabe? E o que acontecia com Israel era que eles estavam acabando tropeçando na fé. Como é que tropeçar na fé? Eles estavam fazendo algo onde o mérito era deles e não mais de Jesus o Cristo. O mérito em Cristo, a adoração a Cristo, tudo tem que ser entregue ao Senhor Jesus. Nenhum homem na terra tem a capacidade de encontrar a salvação. Então, por meio dele, nós nos encontramos com Cristo Jesus e Cristo nos toca, traz uma remissão sobre nós, traz perdão sobre nós e nós alcançamos a salvação por causa de Cristo e não por causa das nossas capacidades, das nossas qualidades.
É claro que quando nós nos encontramos com Cristo, a gente começa a fazer grandes obras, começamos a ajudar pessoas, começamos a dar direção, a levar pessoas a viver melhor, a levar pessoas a voltar a amar, fazer com que as famílias voltem a viver juntas, a aproveitar tudo aquilo que Deus preparou. Só que isso não é um mérito humano, não é um mérito do homem. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que a gente não venha pensar que é nós que estamos fazendo algo. Mas quem está fazendo é Jesus através de nós. Repita comigo assim: Jesus através de nós. Quem entendeu essa palavra de forma extraordinária e não tropeçou na fé foi João Batista, que deu uma palavra dizendo: eu sou a boca do que clama. Ou seja, eu falo, eu ministro, mas não ministro coisas de mim. Nós como criatura, né, como criação, nós estamos muito menores do que o Criador. Então não tem como a gente entender que nós estamos realizando, mas que Cristo através de nós, Jesus através de nós. Sabe, eu sou só uma boca. O que eu falo aqui, a sabedoria que está sendo ensinada, o derramar, está tudo no seu livro. Foi Ele que com muito amor, entregou tudo por nós, para que eu e você pudesse ser tocado por esse amor, pudesse descobrir esse amor e entendesse, essa mensagem onde toda honra e toda glória seja dada a Jesus o Cristo. Então sempre vai ser: eu sou a boca do que clama. Quem clama é o próprio Jesus, quem clama é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus. O maior interessado em nos tocar e nos ajudar é o Senhor Jesus. Ele sim quer fazer algo extremamente perfeito. Então eu posso dizer aqui: Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Repita comigo: Deus cumpre as suas promessas. Tudo que está aqui na palavra, se eu seguro nas mãos de Cristo, a Bíblia diz que se eu pego o fardo dele, não quero viver com a minha sabedoria, que eu sou isso, sou aquilo. Não, isso é uma enganação. A Bíblia entende que o maior tem que servir o menor. Aquele que já está em força, aquele que já se encontra em uma boa condição, ele tem que fortalecer, aquele outro que ainda não encontrou a verdadeira revelação daquilo que o Senhor está fazendo. Então Deus cumpre as suas promessas. E no versículo 6 diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são de Israel. Isso é muito forte, isso é muito tremendo. Então, se algo ainda não aconteceu, talvez em muitas pessoas, em muitas vidas, não é que a palavra de Deus não se cumpriu, não é que a promessa não se cumpriu, é que ainda eu não cheguei no Israel de Deus. Eu sou Israel, tenho chamado, mas às vezes não sou Israel. Eu não sei se você está me compreendendo. Ou seja, eu tenho um título, eu tenho um chamado, eu tenho, uma direção, mas talvez ainda não entendi isso e não consegui executar. Então o Senhor está dizendo assim: não é que tenha faltado a palavra e nem algo que eu vou fazer na sua vida. A questão é que eu preciso que você se encontre num lugar chamado espaço divino, ao qual ali você vai segurar nas mãos de Jesus e vai caminhar com Ele. Vai começar a caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus é muito mais do que crescer, desenvolver. Nós não estamos na caminhada para melhorar a nossa vida. Claro que isso vai acontecer, é uma consequência. Mas nós estamos na caminhada para nos aproximarmos mais e mais daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, do Todo-Poderoso Rei da Glória. Porque Ele nos dá uma sabedoria de aprender a conduzir da melhor forma todas as coisas. E não da forma que eu entendo que é inteligente, que eu entendo que é boa. A Bíblia diz que a própria loucura de Deus é mais sábia do que toda a inteligência humana, se é que Deus pode ser louco.
Mas eu vendo aqui que a Bíblia fala, eu entendo que não adianta nós perdermos essa oportunidade de se abraçarmos na sabedoria divina. Sabe, uma sabedoria que não tem julgamento. Quando o Senhor nos pega pela mão, nos traz para a sua presença, não é para nos julgar, não é para nos pressionar, mas simplesmente Ele está nos convidando para um relacionamento. Um relacionamento, eu conhecer a intimidade dEle e Ele conhecer a minha intimidade. Sabe, muitas vezes nós conhecemos um Deus duro, um Deus que castiga, um Deus que sabe, eu não mereço a graça dEle. E realmente a gente aprende muito na caminhada, mais ou menos nesse sentido, mas a questão é, o Senhor não está nos chamando na nossa perfeição. E tropeçar na fé é querer ir a Deus com a sua perfeição humana. Nós precisamos ir até Jesus, ir até Deus através de Jesus e não através de nossa capacidade humana. Isso é muito sobrenatural. Quando eu tento fazer as coisas de Deus com a minha capacidade e não com aquilo que eu creio em Jesus Cristo, eu acabo tropeçando na fé. Isso é muito forte essa palavra. Muito, muito tremenda. Então Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. No versículo 7 ele diz assim: nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. No versículo 8 diz assim: isto é, não são filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. No versículo 11: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que te chama. Olha só que tremendo. Olha como diz aqui: ainda não tinha nascido Isaque, ainda não tinha nascido Esaú, ainda não tinha nascido Jacó, e Deus já tinha, sabe, derramado que a fé é não pelo que eu faço, mas pelo que Jesus fez, pelo que Deus fez e pelo que Deus derramou. Jesus morreu muito antes e ressuscitou também muito antes de nós nascermos, muito antes. Então, se Jesus estava muito antes, o sacrifício dele teria sido só para os que nasceram antes dele? Jamais, porque o sacrifício de Jesus ele é perfeito. Então ele sara feridas do passado, do presente e do futuro. Isso é extraordinário. O que dá toda a honra e glória para ele, sabe? Eu não tinha nem nascido, nasci e não sou perfeito. Eu sou um homem que tem muitas falhas. Eu sou um homem que precisa muito estar sempre perto de Jesus. E esse é o mistério. É crer no Senhor Jesus e ser salvo tu e toda a tua casa. O mistério é esse, é estar com Jesus. O mistério não é pegar tudo que já aconteceu comigo, tudo as maneiras mais lindas que Deus me usou, as curas, os milagres, os propósitos, sabe? Não é só isso. O propósito é entender, né, que eu sou, né, a criatura e não o Criador. E o Criador, ele deixa tudo pronto. Olha só o versículo 12. Foi dito a ela: maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Isso, sabe, isso é uma palavra muito tremenda. Vamos mais à frente. Então, que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. O que ele está dizendo aqui? Deus não vai salvar só os certinhos? Na realidade, não é assim que funciona. O Senhor vai salvar aquele que se aproxima de Jesus, aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que anda com o Senhor Jesus, ainda que não tenha alcançado, mas pelo fato de andar, vai ser ministrado, vai ser tocado, vai ser purificado e vai ser curado de muitas coisas e vai perdoar muitas coisas. Então o arrependimento genuíno vem através de quem? Do Jesus o Cristo. Então Deus não é um Deus injusto.
né? Que de repente um homem como o jovem rico obedecia tudo e não encontrou a salvação. E de repente vem Zaqueu, um homem que era falho, mas conseguiu atrair a presença de Jesus para sua casa, não por sua perfeição, porque senão seria por suas obras. Então Zaqueu ia merecer a honra, a glória e o louvor. Não, Zaqueu atraiu a presença daquele que pode curar, daquele que pode sarar, daquele que pode nos envolver em sua glória, daquele que pode tocar aonde o homem não pode e aonde o homem não consegue. E o toque do Espírito Santo é tão tremendo que quando você é pego por ele, aí você começa a se doar em sua obra. Aí você começa a amar, você começa a gastar tempo, você começa a investir tempo, você começa a investir em pessoas e você não passa mais a investir só em coisas, mas você passa a investir em pessoas, porque que você entende que o propósito maior do Senhor Jesus não é investir em coisas, mas é investir em pessoas. O propósito maior de Jesus não é investir em coisas, é em pessoas. Isso é tremendo. Olha como Moisés disse: compadeci-me de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Deus, ele vê o interior de cada um, o sofrimento de cada um, o choro de cada um, a fé de cada um. Se a sua fé é nele, com verdade, dizendo: Senhor, eu não sou merecedor, eu não consigo, mas eu não quero ficar longe de Ti, eu quero estar perto de Ti, eu quero caminhar contigo. O Senhor vai tendo misericórdia, vai se compadecendo e vai nos aperfeiçoando, como diz a sua palavra. Aquele que começou a boa obra é o mesmo que vai terminá-la, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então diga assim, aí onde você está: absoluta soberania é de Deus. Vamos falar mais uma vez? Absoluta soberania é de Deus. Mais uma vez. Absoluta soberania é de Deus. Às vezes você pode estar dentro da igreja ali com alguém, caminhando, e de repente você olha assim: essa pessoa não vai ser salva, essa pessoa vai ser salva. Na realidade, a gente não tem essa capacidade nem esse discernimento, porque a soberania é de Deus. Quando nós olhamos para Judas, que caminhava todo o tempo com Jesus e não conseguiu ser salvo, e nós olhamos para um ladrão que roubou boa parte da sua vida, estava na cruz ao lado de Cristo e foi, levado à salvação, aí a gente passa a entender que a absoluta sabedoria é de Deus e a absoluta soberania também. Deus é soberano, é Ele que vai dizer no final. Então eu preciso ser o quê? Uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que aprende a ter misericórdia, uma pessoa que se compadece, uma pessoa que se posiciona não pela sua capacidade, mas pela capacidade de Cristo que foi liberada para a sua vida. Esse é o propósito extremamente maravilhoso. Versículo 19 diz assim: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda, porquanto quem tem resistido à sua vontade? Muitas vezes nós temos, nos colocado numa posição de discernimento, que a gente acaba discernindo o que a gente acha, o que a gente imagina, o que a gente pensa, e coisas de Deus deixam de acontecer na nossa vida. Milagres param de acontecer, a presença, o favor, coisas começam a se distanciar. Não é porque Deus não quer nos abençoar, é porque Deus quer que a gente entenda que a soberania é dele. E não é pelo aquilo que eu estou entendendo ou fazendo, mas é pela o quê? Pela compreensão de sua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Isso é extremamente maravilhoso. No versículo 21 fala muito sobre isso. Diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso, um para honra e um para desonra. Olha que tremendo. Quem é o oleiro? O oleiro é o próprio Deus. E quem é o vaso de barro? Somos nós. Então é Deus que decide
quem vai ser o vaso de honra e quem vai ser o vaso de desonra. E por onde ele se baseia? Por sua palavra e sua vontade. Eu não posso querer ser um vaso de honra porque sou inteligente, porque estou na igreja, porque eu estou na caminhada. Não. É bom, maravilhoso estar na igreja, e eu nem posso deixar de ir, porque ali aprendo, ali congrego, ali eu toco a presença de Deus, ali eu contemplo a bondade de Deus, como disse Davi. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque ali ele pode contemplar a bondade de Deus, ver um Deus soberano ajudar pessoas totalmente necessitadas, ainda que sejam boas, ainda que sejam, ricas, ainda que nada falte para elas nessa vida. Mas se eu vivo só para essa vida, vivo como uma pessoa que ainda se encontra num estado miserável, num estado onde quem não entendeu que todo começo tem um fim, de que toda vida tem uma morte, e para que a gente possa ressuscitar com Cristo, a gente tem que estar junto com Ele em sua caminhada. Então há uma bondade de Deus para dar uma salvação para quem não merece, para dar uma cura para quem não merece, para fazer um milagre em quem não merece. Nós não recebemos isso tudo porque merecemos, mas nós cremos do Senhor Jesus. Esse é o segredo que faz você tocar a glória de Deus aí onde você está. Posso ouvir amém? Então é o Senhor que sabe onde é que é o vaso, aquele vaso bonito que você coloca em cima da mesa, ou aquele vaso do canto da cozinha que recebe todo o lixo. O vaso de honra e o vaso de desonra. Eu, nas mãos de Deus, posso me tornar um vaso de honra. Então ali no versículo 22 ele diz assim: e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, que foram preparados para a perdição. Onde é que está o vasos da ira? Existem pessoas que carregam uma ira, que carregam uma raiva, que carregam na sua inteligência uma arrogância, que carregam na sua vida um orgulho, que pensam que só elas estão certas em tudo, que só elas sabem de todas as coisas, e essas pessoas são consideradas como vasos da ira. Pessoas que não têm misericórdia do próximo, pessoas que não aprenderam ainda a dar a mão para levantar o próximo, assim como fez Jesus, como Pedro começou a afundar. Pessoas que ainda olham em reuniões, em templos, apenas pela capacidade de cada um, pela vida financeira que cada um tem, e acabam se irando com as pessoas de menos condição, com as pessoas que demoram a aprender, com as pessoas que têm dificuldade na caminhada. Esses vasos de ira, o Senhor vai preparar eles para a perdição, ou seja, eles vão se perder em um caminho aberto, uma porta aberta. E no versículo 23 diz assim: para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Deus preparou pessoas que são misericordiosas para viver em sua glória. Posso ouvir amém? Quando você tem misericórdia, quando uma pessoa falha, quando uma pessoa erra, quando uma pessoa não faz do jeito que você quis, quando uma pessoa não vive do jeito que você quer, e você entende que aquela pessoa, ela tem uma dificuldade, ou ela tem outro estilo de viver, talvez ela é mais inteligente até do que a pessoa que está cobrando, mas ela já tem uma maneira de viver, Então, o que essa pessoa faz? O que essa pessoa... Ela se torna um vaso de misericórdia, de misericórdia. O vaso de misericórdia é eu sentir a dor daquele que não consegue. A dor daquele, não criticar, não pelo o que eu conheço a Bíblia, criticar todo mundo, entender que aquele não é de Deus, esse é de Deus. Não, isso é muito amplo. Só Deus é soberano para saber quem é e quem não é. Só Deus é soberano para saber quem é joio e quem é trigo, até porque ambos crescem juntos e têm a mesma aparência. A parte de fora não pode mostrar quem realmente nós somos, porque eu posso estar sorrindo quando estou triste, eu posso estar fingindo estar feliz quando eu estou com raiva. Então a parte de fora, ela é, uma parte do corpo humano, mas o que realmente fala é aquilo que nós carregamos dentro de nós. Isso é extremamente perfeito. Então existe
uma glória, uma riqueza, sabe, algo extraordinário para ser vivido. Eu não digo isso na parte financeira. Deus abençoa? Sim, mas eu digo isso na parte em você, na paz que você carrega quando vem uma luta, quando vem uma batalha, quando vem uma guerra, quando vem uma pandemia, quando vem um problema. Você está ali sempre com misericórdia e Deus tendo misericórdia de você, porque a Bíblia diz que aquele que tem misericórdia recebe misericórdia, aquele que ajuda recebe ajuda, aquele que levanta o caído é levantado por Deus quando necessário. Então esse é o propósito. Sabe, Deus preparou pessoas para viver essa riqueza da glória. Antes de tudo, Ele preparou essas pessoas, porque Ele sabe quem tem um coração misericordioso e quem tem um coração julgador, quem tem um coração decisivo, que só Ele sabe de todas as coisas. Diga, eu quero ser um vaso. Diga mais alto. Eu quero ser um vaso de misericórdia, porque assim eu viverei as riquezas da glória de Deus. Eu vou viver a riqueza da glória de Deus. Esse é o propósito do homem. Esse é o nosso propósito. Sabe, eu tenho visto pessoas que brigam demais, que reclamam muito, que entram numa causa que não é necessária. Diga, levante as mãos e diga, eu estou vivo, eu estou respirando. Sabe, eu andando com Cristo, isso é necessário para trazer um crescimento. Então eu não posso tropeçar na fé. O que é tropeçar na fé? É pensar que aquilo que eu sei tem que ser para todo mundo, e não é. Você tem a sua maneira de buscar a Deus. Eu posso te levar, posso te ensinar, posso te orientar, posso, com a experiência que eu tenho, com a presença do Espírito Santo que está sobre mim, mas você também tem a sua maneira. Seja você mesmo, não é pecado ser gente. Não transforme para agradar pessoas, mas se transforme para agradar o Senhor Jesus. Amém? A glória é dele, o soberano é ele. E nós temos que viver para ele, porque foi ele que nos tirou daquele lugar mais escuro, daquele sofrimento, daquela dificuldade. E eu te digo, não foi a pessoa que você às vezes tenta agradar. Se você buscar agradar a Deus, você vai agradar todas as pessoas. E se também for necessário falar duro, Deus vai te usar para falar duro, assim como ele usou o Senhor Jesus Cristo. Amém? No 24 diz assim, os quais somos nós, a quem também chamou, não dentre os judeus, mas dentro dos gentios. No 25 diz assim, como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era de meu povo, e amada de que não era amada. Nas obras, funciona assim, quando eu quero servir a Deus pelo conhecimento que eu tenho, é como se eu, na vida normal, trabalhasse o mês inteiro e recebesse meu salário no final do mês. Vocês, com certeza, entendem o que é isso. Quando eu busco crer no Senhor Jesus, eu já recebo o salário e depois vou trabalhar. Estamos entendendo? O propósito é esse. Quando eu trabalho pela minha sabedoria, pela minha inteligência, eu luto, eu tento, eu faço, eu tento obedecer, eu tento ajudar, eu tento, e aquilo ainda não explodiu dentro de mim. Por quê? Porque eu estou indo com as obras até o Senhor. Eu não posso ir com as minhas obras até o Senhor, porque se eu for com as minhas obras, para chegar no Senhor, eu vou tropeçar na fé. E se eu for com Jesus, aí eu vou chegar no Senhor. Então o propósito é justamente esse. Quem está com Jesus já recebe o salário. Por quê? A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz do Calvário, morrendo e ressuscitando, Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção. Você não precisa mais correr atrás do que você precisa, daquilo que você tanto almeja. Você só precisa confiar nele, caminhar com ele e aprender sobre ele, porque ele é manso, ele é humilde e o fardo dele é leve. Então você caminhando com Jesus, você chega a Deus. Repita assim, só existe uma maneira de chegarmos a Deus. Não é com as obras que estamos fazendo, mas é pela obra que foi feita pelo Senhor Jesus da glória. Ele merece um forte aplauso, amém? Ele merece um forte aplauso. É a honra, a glória, a alegria
está sendo dada a Ele, ao qual nos conduz nessa caminhada, o qual, sabe, nos faz ter uma vida maravilhosa. A gente enfrentou tribulações, passa por isso, passa por aquilo, mas a nossa casa ali sobre a rocha não vai ao chão. O Senhor segura, não consegue tirar essa fé, essa gratidão que está dentro de nós, essa alegria de servir a Deus. Por quê? Porque eu não fiz e nem fui atrás de conquistar, mas eu simplesmente fui grato por Jesus que morreu e ressuscitou, me salvando ainda que nunca mereci. Esse é o propósito. Às vezes as pessoas dizem assim, então você não faz obra? Faço muitas obras, ajudo muitas pessoas, não falo isso para me glorificar, imagina, não falo. Ajudo muitas pessoas, mas o propósito é que essas obras só acontecem porque um amor foi gerado. Eu não fui com as obras, eu fui com Cristo. E as obras, elas são consequência do amor que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Então as obras vêm depois da conversão. Quando você toca em Jesus, você toca nas obras. Quando você vai com as obras, você não toca em Jesus. Então você já recebeu de Deus tudo aquilo que você precisa. É só crer no Senhor Jesus e avançar nessa caminhada, que o Senhor vai fazer grandes coisas em sua vida. Amém? 28 diz assim, porque Ele completará a obra e abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos tivesse deixado sem a descendência, nós teríamos nos tornado como Sodoma e Gomorra. Se todos na terra quisessem mostrar as suas qualidades, quisessem obrigar as pessoas a viver do seu jeito, nós já estaríamos vivendo um Sodoma e Gomorra. Nós não obrigamos ninguém a nada. Nós apresentamos um Jesus que é poderoso e as pessoas ficam apaixonadas e começam a caminhar conosco, começam a andar com a gente, porque eles veem esse Jesus em nossas vidas, não apenas em nossa boca, mas em nossas vidas. A fidelidade que temos como marido, a fidelidade que tem como esposa, sabe, uma família linda na presença do Rei. Por quê? Porque Jesus está na casa. Posso ouvir amém? Diga assim, Jesus está na casa. Isso tudo que recebemos, todas essas maravilhas, a salvação conquistada, não foi mérito nosso, foi porque Jesus está na casa. Aleluia! Jesus está na casa. Então não tropece na fé. Nunca, queira colocar toda a sua habilidade, todo o seu entendimento. Não viva assim. Seja livre. Sorria. Ame. Amém? Dê direção. Faça como o Senhor Jesus, quando chegou na terra, chamou os seus discípulos para caminhar com Ele. Eles não tinham indouto, outros não tinham letra, outros não tinham condição, outros não tinham capacidade. Na realidade, todos eles não tinham capacidade de fazer tal obra, mas foram chamados e acreditaram e seguiram a Jesus. Eu não tenho capacidade de fazer essa obra que Deus está nos usando para fazer. Quantas pessoas foram alcançadas, quantos casamentos, quantas famílias restauradas, né? Quantas pessoas nós ajudamos também com alimentos. Mas essa obra não teria acontecido se não fosse por Jesus. Amém? Jesus é bom. Se não fosse Ele, hoje nós não estaríamos vivendo com essa alegria. Então, para finalizarmos, nós vamos fazer uma leitura onde Israel tropeçou na fé. Está escrito assim, no 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justiça alcançaram justiça? Sim, mas a justiça que vem pela fé. O povo de Israel era que merecia, se fôssemos olhar, né? Seria como se hoje só o povo da igreja merecesse ser salvo. E a realidade da pregação é que isso não é real, não é verdade. O que salva não é a igreja. Claro que a igreja é uma mãe que acolhe os filhos e ali dá ensinamento, dá direção, ensina a palavra. A igreja é a mãe, por isso o casamento dela com o noivo, que é Jesus o Cristo. Mas não é a igreja que salva. Você pode ser salvo, né,
numa adoração, pela sua fé, pela sua, sabe? Mas para você aprender, alguém tem que te ensinar, e na igreja que se ensina, é na igreja que nós aprendemos a ser conduzidos pela palavra de Deus. Então aqui o povo de Israel era o que merecia, e os gentios não mereciam, mas o gentio recebeu porque acreditou no Senhor Jesus, e não em sua capacidade. Nós não acreditamos em nossa capacidade, nós acreditamos em Jesus em nós, porque o que Ele faz em nós, Ele faz através de nós, amém? Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pela obra da lei. Pois tropeçaram na pedra de tropeço, tropeçaram na fé, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela nunca será confundido. Se você crer no Senhor Jesus, você nunca será confundido. Acontecer coisas ruins, boas, mas você vai, sabe, estar sempre ali, sabendo que o caminho é Ele, que Ele está te conduzindo. Você vai saber sempre qual será o melhor caminho para você. Nós somos gratos ao Senhor Jesus, gratos, sabe, tudo que o Senhor fez em nossa vida. Então a mensagem que fica para todos nós, porque a espada ela corta para os dois lados, à medida que eu ministro, eu também sou ministrado. A palavra de Deus é a espada, e ela corta tanto para lá como para cá. Então a mensagem que fica para nós é que não é a minha capacidade que me leva a Deus, que me leva à igreja. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim: não, quando eu melhorar, quando eu parar de fazer umas coisas erradas, eu vou para a igreja. Não, quando eu dar uma organizada na minha vida, eu vou para a igreja. E não é esse o propósito. Porque se você for para a igreja com a sua condição, por que Jesus morreu então? Se o homem consegue fazer. Nenhum de nós consegue cumprir tal obra. Então Jesus veio e cumpriu a lei, e através de sua vida tem nos levado até Deus. Então nunca olhe para aquilo que você pode fazer, mas olhe para o que Jesus já fez por você, que isso vai gerar fé, vai gerar amor, e vai gerar esperança em teu coração, e vai te levar a lugares que você nunca foi dentro de você. Tem lugares dentro de você que precisam ser conhecidos. Tem lugar de amor, tem lugar de alegria, tem lugar de quebrantamento. O homem é o tabernáculo do Senhor. O Espírito Santo quer habitar no homem. O Criador fez a criatura, e só o Criador sabe o que é melhor para a criatura. Então não queira ter um entendimento, sabe, grandioso, mas crê em Jesus e ouça a sua voz. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por essa noite. Aqui nós entendemos que não é a capacidade humana, mas é tudo aquilo, Jesus, que o Senhor fez por nós. Todo o teu amor derramado, toda a tua preocupação, teu carinho e a tua misericórdia nos fez filhos da misericórdia. Que o Senhor, Pai, continue a nos conduzir. Nós te dizemos, vamos estar sempre perto da tua palavra, sempre perto dos teus ensinamentos, sempre perto de ti, Jesus. E com alegria, com amor, por tudo que já recebemos, vamos estar sempre buscando ser pessoas melhores através dos teus ensinamentos. Muito obrigado, abençoa cada um, e que a sua semana seja regada de amor, de paz, de alegria, e que a presença do Espírito Santo possa se fazer presente em você. Deus te abençoe. Graça e paz.